Olá, amigos do canal Leu Texto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e mais um vídeo aqui do nosso curso de grego básico. Eu espero que até aqui você já tenha memorizado as terminações do sistema nominal, porque a partir desse vídeo nós vamos entrar no sistema verbal. O tema de hoje é o presente do indicativo. No último vídeo nós falamos um pouquinho sobre os conceitos linguísticos relacionados com o verbo e a gente viu que, na verdade, ah, basicamente o que nós temos em português, nós temos também em grego, com algumas diferenças, logicamente. Enquanto em português, por exemplo, nós temos a voz reflexiva, em grego nós temos a voz média, que envolve a voz reflexiva, mas vai além. Nós vimos também a questão de aspecto verbal, que é algo muito importante para o estudo do grego, do Novo Testamento. Então é uma coisa nova também, porque no ensino fundamental e médio a gente não estuda a língua portuguesa a partir da perspectiva de aspecto verbal. Então é uma coisa nova, embora, como eu mencionei no vídeo anterior, a gente pode dizer que existe também aspecto na língua portuguesa, embora as gramáticas tratam mais da questão do tempo, mesmo porque as formas verbais, elas não indicam aspecto, elas indicam tempo na língua portuguesa. Em grego, as formas verbais indicam aspecto. A gente vai estudar isso um pouquinho mais na nossa próxima série sobre o grego do Novo Testamento, né? A gente vai trabalhar com o grego intermediário, mas aqui em grego básico o que a gente precisa saber, por enquanto, é que, em primeiro lugar, os conceitos linguísticos basicamente são os mesmos. A gente tem em português tempo, modo e voz, em grego a gente também tem. Então nós temos algumas pequenas diferenças, ah, e a gente vai lidar com essas diferenças no vídeo de hoje, nos próximos vídeos. E outra coisa importante, algo que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje, é que agora a gente precisa memorizar as formas verbais do grego do Novo Testamento, né? Então hoje a gente está começando com o presente do indicativo. Essa aqui é a parte A de um vídeo sobre presente, na verdade, o nosso estudo sobre o presente e o indicativo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o presente do indicativo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o imperfeito do indicativo. Por que trabalhar essas duas formas verbais juntas? É porque, na verdade, basicamente elas usam as mesmas terminações, o que a gente chama de terminações primárias, tá bom? Então, por isso que a gente vai trabalhar os dois temas juntos. Bom, assim como acontece no português, em grego também, o presente vai ser um verbo que vai indicar uma ação em progresso, tá bom? Ele pode indicar também uma ação repetitiva, algo que você faz de forma repetitiva. Por exemplo, se eu digo assim, olha, eu estou estudando, então eu tenho uma ação em progresso. Mas se eu digo eu estou batendo a porta, essa não, a gente não pode ver essa ação necessariamente como em progresso, porque existe uma repetição. Quando você está batendo, você chega à casa de alguém, você está batendo ali na porta, então você repete esse movimento. Por exemplo, chutar a bola. Então você está jogando e você está chutando a bola. Então você repete o movimento. Então, o presente ele pode indicar uma ação em progresso, ele pode indicar uma ação repetitiva, ele pode indicar uma ação contínua. E aqui eu tenho dois exemplos no Novo Testamento. Um exemplo vindo do texto de Marcos, capítulo 1, o verso 37. O texto em grego lê assim, como você pode ver aqui: Pantes zetusin se. Então, a tradução aqui está assim: todos estão te procurando. A gente poderia traduzir isso da seguinte forma: todos te procuram, tá bem? As duas traduções são possíveis. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero aqui passar ao segundo exemplo, que está em 1 João, capítulo 3, verso 6. O texto em grego diz: Pas, ho, enauto, menon, ur hamartanei.
Então isso aí é o texto grego. Nós temos aqui a tradução: todo aquele que habita nele não continua no pecado. Então você tem aqui esse verbo hamartanei, tá bom? Que vem do verbo hamartano. Aqui está a forma lexical. Lembrando que a forma lexical é a forma como você encontra o verbo no dicionário. Então, como você pode ver aqui, a gente pode traduzir um verbo no presente de duas formas, tá bom? A gente pode traduzir como a gente fala, usa o presente na língua portuguesa, ou a gente pode também traduzir usando o que a gente pode chamar de presente contínuo ou presente composto. O presente composto vai ter um verbo ser ou estar como verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio. Então, o verbo grego no presente pode ser traduzido dessas duas formas. Bom, então, passando esse detalhe conceitual, vamos aqui verificar um exemplo de um verbo grego conjugado na primeira pessoa do plural. Aqui está o verbo liomen. Então, veja, essa parte aqui em amarelo é a raiz, tá bom? Aqui você tem a vogal ômicron, que vai ser chamada de vogal temática. Aqui eu quero aproveitar para fazer um comentário importante. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre vogal temática nos substantivos e adjetivos também. Aqui nós vamos retomar o assunto da vogal temática, tá bom? Porque as vogais temáticas, elas funcionam não somente relacionadas ao substantivo, mas também aos verbos. E assim como a vogal temática tem uma função nos substantivos, por exemplo, elas podem indicar o gênero, aqui também, quando se trata dos verbos, a vogal temática também terá uma função. Ela pode nos ajudar a identificar, por exemplo, um modo verbal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, aqui, essa parte em amarelo é a raiz, tá? Você tem aqui a vogal temática e você vai ter aqui o que a gente vai chamar de terminação. O termo técnico para isso, eu vou escrever aqui, é desinência. Mas eu não vou utilizar esse termo. O termo terminação é um termo mais corrente, digamos assim, um termo mais simples. Vamos utilizar o termo terminação. Então veja que um verbo ele é formado por diversas partes. E isso é muito importante para você entender o que vem adiante, porque você vai ter uma parte da palavra que vai ser base para o que vem depois, tá bom? Então, essa parte aqui, que é a raiz, ela vai servir como base para o que vem depois e é importante você ficar atento a isso aí, tá bom? Então, aqui na sequência eu quero passar a conjugação, as formas verbais. A partir de agora, é isso aqui que você precisa de fato memorizar, tá bom? Assim como você memorizou as formas dos substantivos, dos adjetivos, agora você precisa memorizar as formas do verbo, tá bom? Vamos aqui à primeira pessoa do singular, uma informação importante. O verbo em grego, o nome dele é dado a partir da primeira pessoa do singular. É o mesmo fenômeno que acontece em latim. Na língua portuguesa, o nome do verbo é dado pelo infinitivo, né? Você tem o verbo cantar, o verbo vender, o verbo partir. Então, em português, a gente diz, olha, conjugue para mim o verbo cantar. Então, esse é o nome do verbo. Em grego, você vai usar a primeira pessoa do singular como, entre aspas, o nome do verbo, tá bom? Então, aqui é a primeira pessoa do singular. Você tem a raiz li, né, como a gente já viu, e observe que essa raiz, ela vai se manter, tá bom? Em todas as pessoas gramaticais. Vamos avançar aqui, ó. Então, a primeira pessoa do singular é lio. A segunda pessoa do singular é lies. A terceira pessoa do singular é liei. Primeira pessoa do plural, liomen. Segunda pessoa do plural,
liete. Terceira pessoa do plural, liusin. Então, o que que você precisa memorizar a partir de agora? Eu vou apagar aqui para ficar mais visível, o que eu vou sublinhar. Então, veja, o que você precisa memorizar agora são essas formas aqui, ó. O, eis, ei, omen, ete, usin. O verbo lio significa desatar. Então, se a gente fosse traduzir, ficaria assim. Lio significa eu desato. Lies, segunda pessoa, significaria, você traduziria como tu desatas. Terceira pessoa, ele ou ela desata. Plural, nós desatamos, vós desatais, eles desatam. Então vejam só, se digamos você quer conjugar, por exemplo, o verbo blepo. O verbo blepo significa ver. Então seria blepo, blepes, blepei, blepomen, blepete, blepusin. Digamos que você queira conjugar o verbo lego. Lego significa dizer. Então seria, vou mudar aqui a cor da caneta, seria o seguinte, Lego, é melhor apagar aqui para que fique mais fácil de visualizar. Então, se você fosse conjugar o verbo, apagar aqui novamente, se você fosse conjugar o verbo Lego, seria Lego, legeis, legei, legomen, legete, legusin. Então, veja que é fácil. Se você sabe o verbo, se você conhece o verbo, o que você precisa agora é acrescentar essas formas da primeira e segunda pessoas do plural, tá bom? O, eis, ei, omen, ete, usin. Antes de avançar, quero chamar a atenção para essa consoante aqui, ni, tá bem? Você está vendo que ela está aqui entre parênteses e, às vezes, a terceira pessoa do plural vai ter esse ni por uma questão de eufonia. O que que é eufonia? É o bom som. Então, as línguas procuram evitar cacofonias e procuram, digamos assim, utilizar eufonias. Cacofonia é um som feio, eufonia é um som bonito. Então, às vezes, por exemplo, quando uma palavra na terceira pessoa, um verbo na terceira pessoa do plural, ela vem antecedida de uma palavra iniciada em vogal, e às vezes você vai utilizar, o verbo vai aparecer com esse ni para poder, digamos assim, deixar a transição de uma palavra para outra mais fluida, tá bom? Neste momento não é muito importante que você fique preocupado com isso. Quando isso acontecer nos textos, eu vou chamar a atenção, tá bom? Esse ni que está aí, ele é chamado de ni final ou ni móvel. Geralmente ele vai ser conhecido como ni móvel. Bom, então aqui nós vimos a forma ativa do verbo lio. Mas lembre-se que verbos, a gente viu isso no último vídeo, qualquer coisa você pode voltar lá para revisar. Verbos têm tempo, modo e voz, número e pessoa. Quando a gente fala de tempo, nós estamos falando de presente, imperfeito, perfeito e assim por diante. Quando a gente fala de modo, nós estamos falando de indicativo, imperativo, subjuntivo, assim por diante. Quando a gente fala de voz, nós estamos falando, no caso do grego, de voz ativa, voz média e voz passiva. Lembrando que a voz média do grego não é exatamente a mesma coisa que voz reflexiva da língua portuguesa. Digamos assim, a voz reflexiva da língua portuguesa, ela está contida na voz média, tá bom? Na verdade, nós temos verbos em português que funcionam como se fossem voz média. Por exemplo, verbos de movimento na língua portuguesa, tá? A gente não tem uma voz média em português, mas digamos assim que o fenômeno existe, tá bom? Quando você
entender melhor o funcionamento da voz média, do grego, então você vai perceber o seguinte: olha, eu acho que em português também existe isso, embora, a voz média, ela não seja marcada do ponto de vista de terminações, tá bom? Em grego isso acontece. Bom, mas você não precisa se preocupar com isso. Por hora, o que eu preciso que você, saiba são as formas, tá bom? As formas da voz média. Aqui eu tenho uma excelente notícia para você. No presente, tá? No presente, a voz passiva e a voz média vão ter a mesma forma. Isso acontece não somente no presente, isso vai acontecer no imperfeito e vai acontecer no perfeito também. Então você tem 3 tempos em grego, ah, que vão apresentar a mesma forma para a voz passiva e a voz média. Isso é uma boa notícia. É menos coisa para memorizar. A má notícia é que, como é a mesma forma, então a forma, vai ser sempre ambígua, e aí você vai precisar verificar dentro do contexto, como é que o verbo está sendo utilizado. Bom, mas nós estamos vendo aqui o presente, e o presente tem, a mesma forma para a voz média e a voz passiva. O que que você precisa fazer agora? Memorizar essas formas. De novo, aqui você vai ter a raiz li, tá bom? Aqui você vai ter a raiz li. Aí você vai ter a vogal temática, tá vendo? A vogal temática que vai ser ou ômicron ou épsilon. Aqui houve um alongamento do épsilon, tá bom? Mas a vogal temática vai ser ou ômicron ou épsilon. É importante você saber identificar a vogal temática, porque a vogal temática vai nos ajudar, por exemplo, a identificar, mudança de modo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá bom? Mas vamos aqui, dar uma lida nas formas verbais para que você vá se familiarizando com o som, perdão, e também memorizando as formas. Então, a primeira pessoa do singular é liomai. Existe 2 formas de você traduzir isso aqui. Se você traduz liomai como voz média, você pode dizer o seguinte: "Eu desato para mim". Lembre-se que a voz média do grego, eh, pode ser traduzida como voz reflexiva, tá bom? Mas, em geral, a voz média, ela vai indicar um interesse do sujeito no resultado da ação verbal. Então, por isso que a gente diz assim, ó, eu desato para mim. O que significa isso? Significa que o sujeito tem interesse no resultado, da ação. Quando diz assim, eu desato para mim, a ideia é de que eu desato, para o meu benefício, tá bom? Em meu favor, algo dessa natureza. Então, na hora de traduzir, você pode suprir a expressão para mim. Veja que a gente traduziu aqui utilizando a voz ativa, eu desato, mas acrescentamos a expressão para mim, porque isso acontece na voz média. Então, se a gente fosse traduzir, eh, todas essas formas verbais, considerando essa ideia de que o sujeito tem interesse no resultado da ação para seu benefício, então ficaria mais ou menos assim a tradução. Então, liomai, eu desato para mim. Lie, tu desatas para ti. Lietai, ele ou ela desata para si. Liometa, nós desatamos para nós. Lieste, vós desatais para vós. E liontai, eles ou elas desatam para si. Tá bom? Então, isso considerando voz média. Se a gente for traduzir na voz passiva, então a primeira pessoa liomai seria eu sou desatado, tá bom? Eu sou desatado. Então seria assim. Então, segunda pessoa, tu és desatado. E assim por diante. Eu não vou escrever o restante para a gente poupar tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, lietai seria ele,
é desatado, ou ela é desatada. Li omertha, nós somos desatados. Li este, vós sois desatados. E liontai, eles ou elas são desatados. Então veja, essas formas aqui, eu vou sublinhar novamente. Essas formas aqui, omai e etai, ometa este, ontai. Então, essas formas aqui, elas servem para duas vozes. A voz ativa, perdão, a voz média e a voz passiva. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui ao próximo slide. E agora, no próximo slide, a gente vai ver o quadro completo, tá bom? Nós temos aqui a voz ativa e aqui a voz passiva ou média. Lembrando, no presente, no imperfeito e no perfeito, a voz passiva, as vozes passiva e média vão ter a mesma forma. Então, no final das contas, o que você precisa memorizar em termos de presente do indicativo? Porque veja, nós estamos vendo o presente e o modo indicativo. É isso aqui. O, eis, ei, homem, ete, ulsin. Aqui não é um iota, aqui é um y. Perdão, preciso corrigir aqui o slide. Não é um iota, é um y. Então, o, eis, ei, homem, ete, ulsin. Então, qualquer verbo que você colocar aqui, por exemplo, o verbo, nós falamos sobre o verbo lego, né? O verbo lego. Então, ficaria lego, leges. Vou mudar aqui a cor da caneta para que você acompanhe. Lego, leges, legei, legomen, legete, legosin. Se, por acaso, você estiver conjugando o verbo blepo, aqui está, o verbo blepo. Então seria blepo, blepes, blepei, blepomen, blepete, bleposin. Aqui é um Y. Tá bom? Então, você só precisa colocar as terminações. É claro que alguns verbos vão oferecer um grau maior de dificuldade, porque não é somente acrescentar as terminações, os verbos eles sofrem algumas mudanças, mas Jesus disse, basta cada dia o seu mal, a gente vai deixar isso para uma próxima aula. Por hora, a única coisa que você precisa saber é que essas terminações são acrescentadas à raiz do verbo para que você conjugue o verbo. Bom, isso aqui é a voz ativa, tá bom? Aqui nós temos a voz passiva ou média. Você vai fazer a mesma coisa. Digamos que você pega o verbo blepo aqui e você vai conjugar na voz passiva ou média. Blepomai, blepe, blepetai, blepomethá, blepesthe, blepontai. E como é que eu traduzo? Na voz média, seria eu vejo para mim, tá? Falando assim de forma grosseira, grosso modo, né? Se fosse, digamos que você entenda que isso aqui é uma voz passiva, então você traduziria dessa forma aqui: eu sou visto. E aí você conjuga ou traduz as próximas pessoas da mesma forma. Então, blepe na voz média seria tu vês para ti, tá? Ou alguma coisa do tipo, tu vês para teu benefício, tá bom? Na voz passiva seria tu és visto, e assim por diante. É muito importante que você se lembre que a voz a voz média e a voz passiva, eles têm a mesma forma. Mas talvez você agora esteja se perguntando o seguinte: ok, eu sei que eu preciso acrescentar as terminações à raiz para que eu possa conjugar o verbo. Mas como é que eu identifico a raiz? É simples, nós vamos ver aqui no próximo slide. O que você vai fazer? Você vai simplesmente separar o ômega final. Porque você já deve ter observado que os verbos que eu mencionei aqui, eles terminam com ômega. Tá bom? Por exemplo, o verbo blepo terminou com ômega. O verbo lego terminou com ômega. Alguns verbos vão terminar com omai, tá? Deixa eu escrever melhor isso aqui. Alguns verbos vão terminar com omai, tá bom? A gente já viu alguns exemplos disso, né? Verbos médios vão terminar assim. E isso aqui é a primeira pessoa do singular, que é a forma
lexical. Então, o que que você faz para você saber a raiz? Basicamente, você separa a vogal temática. Deixa eu mudar a cor aqui. Você vai separar a vogal temática e a terminação do restante. O que sobra é a raiz. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos aqui, deixa eu avançar aqui. Vamos avançar aqui, o verbo acuo. Então, o que que acontece com o verbo acuo? Então, nós temos aqui, nós vamos ter aqui a forma lexical, tá? Aqui está a forma lexical, acuo. Eu separei o ômega, tá? O que que sobra? Isso aqui, tá? Então, isso aqui é a raiz. Então, vamos ver outro exemplo, o verbo lego. Então, eu vou separar o ômega, tá bom? Vou separar o ômega. O que sobra é a raiz, leg. Vamos pegar agora verbos terminados em omai. Então, eu tenho o verbo ginomai. Eu separei omai, que é a vogal temática mais a terminação. O que sobra, gin, é a raiz. Outro exemplo, o verbo erhomai. Então, a gente vai separar o omai, tá? E o que vai sobrar, aqui está tá? O que vai sobrar vai ser, então, a raiz. Então veja que não é difícil, tá bom, gente? Não é difícil. Então eu quero frisar novamente essa questão da diferença da voz ativa e voz média em termos de formas, porque é importante você ter isso bem claro na sua mente, tá bom? Então nós temos aqui o verbo lio, tá? Qual é a raiz dele? É li. Tá? Para formar o verbo, eu acrescento o ômega à raiz. Isso é a primeira pessoa. Então, na voz ativa, eu tenho lio, que o verbo pode ser traduzido como eu estou desatando, tá bom? Ou eu desato. Agora, se você vai para a voz média, então não é mais lio, agora é liomai, e você vai traduzir estou desatando para mim mesmo, para meu benefício. Ou simplesmente estou desatando para mim, tá bom? Ou eu desato para mim. Na voz passiva, eu estou sendo solto ou desatado, ou eu sou desatado, tá bom? Então veja que a voz média sempre vai oferecer. Não é que a voz média vai oferecer duas opções, é que a forma serve para duas coisas, serve para a voz média e a voz ativa. Um exemplo aqui de verbo com voz média, que aparece na voz média, é o verbo poreuomai, que é um verbo de movimento. A gente viu no vídeo anterior que verbos de movimento, eles vão ser apresentados muito provavelmente na voz média, tá bom? Na verdade, eles são verbos médios, por natureza, tá ok? Então vamos aqui, olha, no indicativo médio, veja só que coisa interessante. A gente vai traduzir como eu estou indo. Veja que você não consegue transformar a voz média na voz passiva, tá? Aqui nesse caso, né? Geralmente o que acontece, você transforma a voz ativa em voz passiva. Mas verbos intransitivos, tá bom? Eles por natureza são verbos médios, porque você não consegue transformá-lo. Você não consegue, pelo menos na língua portuguesa, você não consegue utilizá-lo na voz passiva, porque são verbos intransitivos, tá bom? Então, em grego acontece um fenômeno semelhante, verbos intransitivos e verbos de movimento têm essa característica. Verbos intransitivos, eles vão aparecer na voz média, nesse formato aqui, terminado em omai, tá bom? Então vamos avançar aqui um pouquinho. A gente havia falado sobre a questão da vogal temática, o quanto a vogal temática é importante para a gente saber analisar um verbo. Então, vamos tomar como exemplo o verbo ou a forma verbal liomen e também liete. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos a vogal temática ômicron e a vogal temática epsilon, tá bom? Então, essas serão as duas vogais temáticas, como você pode ver nesse quadro aqui, olha. Ó, epsilon
epsilon, ômicron, epsilon, aqui ômicron y, tá bom? Aqui você tem ômicron, ômicron, epsilon e ômicron. Então, essa será a vogal temática. E por que é importante a gente conhecer a vogal temática? Porque a vogal temática, ela vai ajudar você a identificar o modo do verbo, tá bom? Eu vou dar um exemplo bem claro, utilizando um texto bíblico, Romanos capítulo 5, verso 1, tá bom? Nós temos aqui, olha, quando o texto diz assim: portanto, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos, tá? Aí você tem aqui erchomen, que significa nós temos. Você tem erchomen, que significa tenhamos. Então, veja, eu não dei uma conferida, mas eu acredito que existe uma discussão aqui em relação a esse texto, porque alguns manuscritos trazem a forma indicativa com ômicron e outros manuscritos trazem a forma com ômega. Isso é uma coisa que a gente pode conferir agora, né? Eu vou abrir aqui o texto bíblico aqui de Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos abrir aqui o texto, Romanos capítulo 5, verso 1. E veja que aqui eu vou mostrar para você, eu vou marcar aqui, olha, tem uma notinha, como você pode ver aqui, tem um 1 aqui, tá? Isso significa que nós temos alguma coisa no aparato crítico. O que que é o aparato crítico? O aparato crítico é um documento, tá, que mostra a discussão sobre os manuscritos, tá bom? Os manuscritos que foram utilizados para, digamos assim, a edição do Novo Testamento. Então, veja só que coisa interessante. Eu vou marcar aqui para que você veja. Olha, aqui alguns manuscritos trazem a leitura erchomen, com ômicron, como você pode ver aqui. Já outros trazem erchomen com ômega, como você pode ver aqui. Então, a crítica textual vai discutir o que foi que de fato Paulo escreveu. O que Paulo escreveu foi erchomen com ômicron, tá? Que significa nós temos. Ou o que Paulo escreveu foi erchomen com ômega, tá? Que significa tenhamos, que nós tenhamos. Então, afinal de contas, o que foi que Paulo escreveu? Então, veja que uma vogal pode fazer uma diferença enorme na interpretação do texto, né? Então, se Paulo escreveu com ômicron, o que ele está dizendo é o seguinte: nós temos paz com Deus, tá? Se o que Paulo escreveu foi com ômega, portanto, tendo sido justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. Então, isso pode se tornar uma expressão de desejo, pode se tornar uma espécie de imperativo, uma ordem, porque o subjuntivo às vezes pode ser utilizado dessa forma também, enfim. Então existe a discussão aí do ponto de vista crítico textual, tá bom? Da crítica textual. E de novo, crítica não é crítica criticando o texto, viu, gente? É crítica no sentido assim de análise, tá? Então crítica textual é a mesma coisa que dizer análise textual, análise dos manuscritos, tá bom? Para verificar qual, mais provavelmente, foi o manuscrito, é o manuscrito que traz a leitura original. Então veja que uma pequena vogal pode fazer uma grande diferença, tá bom? Então, somente para resumir, erchomen é indicativo, enquanto erchomen é subjuntivo. É quase a mesma coisa, a única diferença foi que houve o alongamento da vogal, como você sabe, ômicron alonga para ômega e epsilon alonga para eta. Tá bom? Então o que houve foi somente o alongamento da vogal. Tá bom, gente? Então isso é muito importante, tá bom? Para análise do texto. Vamos aqui avançar e eu quero então mencionar o seguinte, que as terminações que a gente acabou de ver, tá bom? São terminações que nós chamamos de terminações primárias. As terminações primárias são utilizadas por dois tempos verbais, o presente e o imperfeito, tá bom? Aí nós vamos ver mais adiante as terminações secundárias.
que são terminações que vão ser utilizadas por outras formas verbais. Então, somente recapitulando, o verbo é formado por 3 partes principais. Você vai ter a raiz, você vai ter a vogal temática, você vai ter a terminação, tá bom? E a terminação que nós acabamos de ver são terminações primárias. Eu estou caminhando para o final desse vídeo, quero agora somente fazer um comentário importante sobre a questão da análise de verbos. Quando a gente analisa um substantivo ou um nome, quando a gente fala nome, do ponto de vista linguístico, a gente está se referindo a substantivo, a adjetivo, pronome, numeral. Ah, mas quando a gente está falando de análise de verbos, nós estamos falando de tempo, modo, voz, modo, pessoa e número. Voltando, quando a gente está falando de nome, a gente está falando de caso, de gênero, de número, ok? Então, por exemplo, se eu pego aqui a palavra logo, então o que está acontecendo aqui? Essa palavra é uma palavra masculina, tá bom? Ela é da segunda declinação, ela está no caso genitivo e o número é singular. Então, analisei, a forma lexical é logos, tá bom? Deixa eu só apagar aqui, que eu escrevi logo. Então, a forma lexical é logos. Então, isso é o que a gente faz quando a gente analisa substantivos. Aqui no caso de verbos, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar o tempo, que pode ser presente, imperfeito, futuro, aoristo, perfeito ou mais que perfeito. Se você tem dúvidas sobre isso, você pode voltar ao vídeo anterior. A voz do verbo, né? Na verdade, o verbo pode ter uma dessas 3 vozes, a voz ativa, voz média e voz passiva, um modo indicativo, subjuntivo, imperativo e optativo, pessoa primeira, segunda ou terceira, singular ou plural. E o número, como eu acabei de mencionar, singular ou plural. Então, quando a gente analisa um verbo, é isso que a gente faz. Tá bom? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui essa forma verbal liusin. A forma lexical é lio, tá certo? O tempo é presente, tá bom? A voz o modo é indicativo, a voz é ativa, a pessoa é terceira, essa aqui é a terceira pessoa do plural, né? Então o número é plural, e a tradução é eles estão desatando ou eles desatam. A gente pode avançar aqui para outro exemplo, essa forma aqui, poré-ué, que vem do verbo poré-uomai. O tempo é presente, tá bom? O modo é indicativo, a voz vai ser média, ou poderia ser passiva também, né? Porque é a mesma forma. A pessoa é segunda, tá bom? O número é singular e a tradução é tu estás indo ou simplesmente tu vais, tá bom? Então é isso que a gente faz quando a gente analisa verbos. A gente dá a forma lexical. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. A gente analisa a forma lexical, o tempo, o modo, a voz, a pessoa, o número e a tradução. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que essa foi uma introdução rápida, né, para que você tenha uma ideia de como funcionam as terminações verbais. Hoje, nesse vídeo, a gente viu o presente do indicativo. No próximo vídeo, a gente vai dar uma olhadinha no imperfeito do indicativo e você vai ver que, na verdade, esses 2 tempos são bem semelhantes. Logicamente, eles têm características diferentes, têm peculiaridades, mas eles são muito semelhantes. Então, espero você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e, por favor, não se esqueça, bem-aventurado é aquele que lê